Ele era paralítico e a conheceu pela internet, mas achava que nunca seria amado, e decide não conhecê-la. Até que algo incrível acontece. No silêncio da noite, o brilho azulado da tela do computador iluminava o rosto de Roberto. Um homem de 34 anos, com olhos castanhos que escondiam uma mistura de esperança e medo. Ele digitava com dedos rápidos, mas hesitantes, as palavras que formavam frases cheias de charme e humor. Do outro lado da internet, em uma cidade a quilômetros de distância, Paula, 31 anos, lia aquelas mensagens com um sorriso que não conseguia conter. Ela era uma mulher vibrante, com cabelos cacheados que dançavam ao vento e uma risada que parecia música. Eles se conheceram em um fórum online sobre livros de fantasia, onde debates acalorados sobre dragões e reinos mágicos se transformaram em conversas pessoais, depois em flertes sutis e, finalmente, em algo que fazia o coração de ambos disparar. Mas havia um segredo que Roberto guardava com um peso que o sufocava. Ele era paraplégico desde um acidente de carro, aos 19 anos, e Paula não sabia disso. Roberto vivia em um pequeno apartamento em São Paulo, adaptado para sua cadeira de rodas. As paredes eram decoradas com pôsteres de filmes de aventura e estantes cheias de livros, seu refúgio de um mundo que muitas vezes o fazia sentir-se invisível. Ele era um homem de inteligência afiada, com um senso de humor que misturava ironia e leveza, mas carregava uma insegurança profunda. Cada mensagem que trocava com Paula era como um raio de sol em sua vida, mas também um lembrete de sua maior dúvida. Será que alguém como ela, tão cheia de vida, poderia amá-lo como ele? Ele escrevia poesias para ela, descrevendo mundos imaginários, onde corria por campos abertos, mas nunca mencionava a cadeira de rodas que era parte de sua realidade. Paula, por outro lado, morava no Rio de Janeiro, em um apartamento bagunçado, com plantas que ela insistia em cuidar, apesar de esquecer de regá-los metade do tempo. Ela trabalhava como ilustradora freelancer, desenhando mundos fantásticos que pareciam saídos dos livros que ela e Roberto tanto amavam. Sua vida era uma mistura de caos criativo e uma busca constante por algo verdadeiro. Quando começou a conversar com Roberto, ela se encantou com sua sensibilidade, com a forma como ele parecia entender cada pedacinho de sua alma. Ele a fazia rir com comentários sarcásticos sobre vilões de livros e a surpreendia com mensagens românticas que chegavam do nada, como se eu fosse um mago, usaria toda a minha magia para te fazer sorrir todos os dias. Paula sentia que estava se apaixonando, mesmo sem nunca ter visto o rosto dele. Depois de meses de mensagens, videochamadas onde Roberto sempre mantinha a câmera estrategicamente posicionada, para mostrar apenas seu rosto, e flertes que deixavam ambos com borboletas no estômago, Paula sugeriu que se encontrassem. Que tal um café no Leblon? Você vem pro Rio? Eu te mostro o mar. Ela escreveu, com emojis de ondas e corações. Roberto sentiu o peito apertar. Ele queria dizer sim. Queria correr, ou melhor, rolar menos até ela, mas o medo o paralisava. E se ela o visse e mudasse de ideia? E se o encanto virtual desmoronasse ao ver a cadeira de rodas? Ele respondeu com uma piada, desviando do convite. Mas Paula insistiu, com aquela teimosia carinhosa que o fazia derreter. Você não vai escapar de mim, Roberto! Vamos nos conhecer? Vai ser incrível! Após semanas de hesitação, ele cedeu. Combinaram um encontro em um restaurante charmoso no Leblon, com vista para o mar. Roberto passou dias planejando tudo. A camisa azul que Paula disse que adoraria ver nele, a rota acessível até o local, as palavras que diria para explicar quem ele era. Mas à medida que o dia se aproximava, a dúvida crescia como uma sombra. Ele imaginava o olhar de Paula, talvez de surpresa, talvez de decepção. Na noite anterior, ele ficou acordado até às 3 da manhã, olhando para o teto, com o coração dividido entre o desejo de ir com Hecla e o medo de ser rejeitado. Dia do encontro, Roberto chegou ao restaurante cedo. O lugar estava cheio, com um som de risadas e o tilintar de copos. Ele posicionou sua cadeira de rodas em um canto, onde pudesse ver a entrada. Seu coração batia tão forte que ele quase podia ouvi-lo. Ele a imaginava entrando, com aquele sorriso que ele só conhecia por fotos, mas que já amava. A viu,
Paula atravessou a porta, com um vestido verde que parecia feito para dançar com a brisa do mar. Ela olhou ao redor, procurando por ele, e Roberto sentiu o mundo parar. Ela era ainda mais bonita do que ele imaginava, e isso só aumentou sua insegurança. Ela merece alguém que possa caminhar ao lado dela. Não alguém como eu, pensou. Antes que ela pudesse vê-lo, ele girou a cadeira e saiu do restaurante. O coração partido, mas convencido de que estava fazendo o melhor para ela. Paula, confusa, caminhou pelo restaurante, procurando o homem que ela imaginava ser alto, com a voz grave que a encantava nas chamadas. Ela perguntou ao garçom se ele tinha visto alguém com a descrição que Roberto havia dado, menos cabelo castanho, camisa azul, olhos gentis. O garçom hesitou, então apontou para a porta. Tinha um cara sim, mas ele estava em uma cadeira de rodas. Ele saiu há poucos minutos. O coração de Paula deu um salto. Cadeira de rodas? Ele nunca tinha mencionado isso. Ela sentiu uma mistura de surpresa, curiosidade e uma pontada de mágoa. Por que ele não contou? Sem pensar duas vezes, ela correu para a rua, olhando ao redor, até avistar uma figura em uma cadeira de rodas a alguns metros dali, movendo-se lentamente pela calçada. Roberto, ela gritou, correndo até ele. Ele parou, o corpo tenso, e virou o rosto lentamente. Seus olhos se encontraram. E por um momento, o mundo ao redor desapareceu. Por quê? Você foi embora? Ela perguntou, ofegante, com os olhos brilhando de emoção. Roberto engoliu em seco, a voz tremendo. Paula, eu sou assim. Eu sou paraplégico. Achei que você não ia querer alguém como eu. Não quis te enganar. Mas também, não tive coragem de contar. Paula se abaixou para ficar na altura dele, seus olhos fixos nos dele. Roberto, eu não ligo para isso. Eu me apaixonei por você, pelo que você é aqui dentro, ela disse, tocando o peito dele. Mas estou magoada. Você não confiou em mim. Por que não me deixou decidir? Eu vim até aqui porque te amo, do jeito que você é. As palavras dela foram como um raio, iluminando algo dentro de Roberto, que ele achava que havia apagado para sempre. Ele sorriu, com lágrimas nos olhos, e segurou a mão dela. Desculpa-me, Paula, eu tinha medo de não ser suficiente. Ela sorriu, um sorriso que misturava alívio, amor e um toque de provocação. Você é mais que suficiente, seu bobo, mas vai ter que me compensar por essa fuga dramática. Que tal um café agora? E sem escapar dessa vez, Roberto riu. Um riso verdadeiro. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez pudesse ser amado. Roberto e Paula sentaram-se a uma mesa no canto do restaurante, agora com o sol poente, pintando o céu do Leblon com tons de laranja e rosa. O ar entre eles era elétrico, carregado de alívio, nervosismo e uma centelha de algo novo. Paula, com seus olhos brilhantes, puxou a cadeira para mais perto de Roberto como se quisesse encurtar qualquer distância que ainda existisse entre eles. Então, senhor fuga dramática, ela disse, com um sorriso travesso, vai me contar o resto da história? Ou vou ter que te interrogar como nos livros de detetive, que você gosta? Roberto riu. Um som que ecoou como um alívio profundo, e balançou a cabeça. Você não facilita, né, Paula? O garçom trouxe 2 cafés, e o aroma quente encheu o espaço entre eles. Roberto segurava a xícara com firmeza, mas seus dedos tremiam levemente, traindo a calma que ele tentava exibir. Ele começou a falar, hesitante, sobre o acidente que mudou sua vida. Aos 19 anos, ele era um jovem cheio de planos, estudante de jornalismo, apaixonado por esportes e por escrever histórias que faziam as pessoas sonharem. Uma noite, voltando de uma festa com amigos, um motorista bêbado cruzou o sinal vermelho. O impacto roubou a mobilidade de suas pernas e, por muito tempo, sua confiança. Depois disso, eu me fechei, ele admitiu, olhando para a xícara como se ela guardasse suas memórias. Achei que ninguém ia querer alguém incompleto. Paula ouvia em silêncio, mas seus olhos falavam alto. Eles brilhavam com empatia, mas também com uma ponta de indignação. Quando ele terminou, ela se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Roberto, você não é incompleto. Você é um dos homens mais inteiros que já conheci. Suas palavras
seu jeito de ver o mundo. Isso é o que me fez te querer aqui, comigo. Ela fez uma pausa, então riu suavemente. Olha, você escreve poesias melhores que muito poeta famoso por aí. Isso já te torna meio mágico, sabia? Roberto sentiu o peito aquecer. Ele não estava acostumado a ouvir coisas assim, não fora do mundo virtual, onde podia ser apenas palavras na tela. Ele olhou para ela, tentando gravar cada detalhe. O jeito como um cacho de cabelo caía sobre sua testa, o brilho nos olhos dela quando ria, a forma como ela gesticulava com entusiasmo ao falar sobre os dragões dos livros que amavam. Você é meio mágica também, Paula, ele disse, com um tom tímido, mas sincero. Acho que nunca conheci alguém que faz o mundo parecer. Mas, a conversa fluiu como se eles se conhecessem há anos. Paula contou histórias engraçadas sobre seus desastres como ilustradora, como a vez que derramou café em uma encomenda e teve que improvisar um desenho de um rio acidental para salvar o trabalho. Roberto riu tanto que quase derrubou a própria xícara. E por um momento, ele esqueceu o peso que sempre carregava. Eles falaram sobre sonhos, sobre os mundos fantásticos que queriam criar juntos, e sobre as pequenas coisas do dia a dia que os faziam felizes. Quando o garçom trouxe a conta, Paula insistiu em dividir. Mas Roberto, com um sorriso galanteador, disse: "Deixa comigo. Afinal, eu te fiz correr atrás de mim na rua. É o mínimo que posso fazer." Ao saírem do restaurante, o ar da noite estava fresco, com o som das ondas quebrando ao longe. Paula caminhava ao lado de Roberto, ajustando seu passo ao ritmo da cadeira de rodas, sem que isso parecesse forçado. Ela parou de repente e olhou para ele, com uma expressão séria. "Roberto, promete uma coisa para mim?" Ele ergueu sobrancelha, curioso. "O quê?" Ela cruzou os braços, fingindo severidade, mas com um brilho brincalhão nos olhos. "Promete que nunca mais vai fugir de mim sem me contar o motivo, e que vai ser honesto, mesmo que tenha medo, porque eu quero você na minha vida, mas só se for de verdade." Roberto sentiu um nó na garganta. Ele queria prometer, queria acreditar, que podia ser tão corajoso quanto ela pedia. "Eu prometo, Paula", ele disse, com a voz firme, embora o coração disparasse. "Mas só se você prometer me ensinar a desenhar dragões tão bem quanto você." Ela riu alto, jogando a cabeça para trás, e estendeu a mão para selar o trato. "Fechado. Mas prepare-se, porque sou uma professora exigente." Eles se despediram com um abraço que parecia durar uma eternidade, mas que ao mesmo tempo acabou. Paula voltou para seu apartamento com um coração leve, mas com uma pequena sombra de dúvida. Será que Roberto realmente confiaria nela o suficiente para se abrir completamente? Roberto, enquanto voltava para o hotel onde estava hospedado, sentia uma mistura de euforia e medo. Pela primeira vez, ele acreditava que talvez pudesse ser amado, mas uma vozinha em sua mente ainda sussurrava: "E se ela mudar de ideia quando conhecer o resto da minha vida?" Os dias seguintes ao encontro no Leblon foram como uma dança delicada para Roberto e Paula. Eles continuaram conversando todos os dias. Agora, com uma intimidade que parecia crescer a cada mensagem, as videochamadas se tornaram mais frequentes, e Roberto, aos poucos, deixou de se preocupar tanto com o ângulo da câmera. Paula, por sua vez, fazia questão de incluir pequenos gestos que o desarmavam. Mandava áudios cantando músicas ruins de propósito para fazê-lo rir. Enviava fotos de seus desenhos com dragões que tinham cara de Roberto, segundo ela, por causa dos olhos gentis, e até começou a aprender sobre acessibilidade para entender melhor o mundo dele. "Quero saber tudo sobre você", ela disse em uma chamada, com um sorriso que fez o coração de Roberto pular. "Até as partes que você acha que não são legais." Roberto, ainda no Rio, decidiu estender sua estadia por mais uma semana. Ele sentia que precisava aproveitar cada segundo com Paula, como se o tempo pudesse escapar entre seus dedos. Eles marcaram novos encontros. Um piquenique na praia de Copacabana, onde Paula insistiu em empurrar a cadeira de rodas pela calçada esburacada, rindo quando quase tropeçou e dizendo: "Isso é treino para minha carreira de pilota de rally." Uma noite, em um barzinho com música ao vivo, onde ela dançou desajeitadamente ao lado dele.
puxando para dançar com as mãos, girando sua cadeira em círculos, enquanto ele ria até perder o fôlego. Cada momento era uma mistura de romantismo e leveza, como se eles estivessem construindo um mundo só deles. Mas, mesmo com toda a alegria, Roberto ainda carregava uma sombra. Ele não havia contado a Paula sobre os anos mais sombrios, após o acidente, quando mergulhou em uma depressão, que quase o consumiu. Ele tinha vergonha de admitir que, por muito tempo, deixou de acreditar em si mesmo, que abandonou o sonho de ser jornalista, porque achava que ninguém levaria a sério um repórter em cadeira de rodas. Ele temia que, ao revelar essa parte de si, Paula visse fraqueza, onde ele agora tentava mostrar força. Uma noite, enquanto caminhavam, ou rolavam, como Paula brincava pelo calçadão de Ipanema, ela percebeu que Roberto estava mais quieto que o normal. O mar estava calmo, refletindo as luzes da cidade. E o ar trazia um cheiro salgado, que misturava nostalgia e possibilidade. Ei, o que está acontecendo nessa cabeça? Ela perguntou, parando para encará-lo. Roberto hesitou olhando para o horizonte. Às vezes, eu fico pensando se você não está se apaixonando por uma versão de mim que não é real. Tipo, a versão que escreve poesias e faz piadas. Não a versão que tem dias ruins, que já desistiu de muita coisa. Paula se sentou em um banco ao lado dele, os olhos fixos nos dele, sem deixar espaço para ele desviar. Roberto, eu não quero uma versão editada de você. Quero o pacote completo. Os dias bons, os ruins, as poesias, as inseguranças, tudo. Você acha que eu sou perfeita? Semana passada queimei um bolo e chorei porque achei que era um sinal de que sou um fracasso como adulta. Ela riu, mas havia uma seriedade em sua voz. A gente não precisa ser perfeito para se amar. Só precisa ser honesto. As palavras dela foram como um soco suave, que doía e confortava ao mesmo tempo. Roberto respirou fundo e pela primeira vez, deixou escapar uma parte que guardava 7 chaves. Depois do acidente, eu parei de viver por um tempo. Não saía de casa, não falava com ninguém. Meus amigos foram sumindo, e eu me convenci de que não valia a pena tentar, até conhecer você. Ele olhou para ela, esperando ver pena ou desconforto, mas encontrou apenas um olhar que dizia, estou aqui. Paula segurou a mão dele, apertando com força. Obrigada por me contar. E, só para você saber, aquele Roberto que achava que não valia a pena, ele já era incrível, só não sabia disso. Naquela noite, algo mudou. Roberto sentiu que talvez pudesse se abrir mais, que talvez Paula fosse mesmo diferente de todos que ele já conheceu. Mas, no fundo, outra preocupação começava a crescer. A volta para São Paulo. Ele sabia que a distância poderia complicar as coisas, e havia algo que ele ainda não tinha coragem de contar a Paula. Não sobre seu passado, mas sobre um obstáculo bem real no presente. Ele recebia mensagens frequentes de um ex-colega de faculdade, Diego, que agora trabalhava em uma revista online, e insistia para que Roberto voltasse a escrever. Diego acreditava no talento dele, mas Roberto temia que aceitar significasse expor-se a um mundo que ele achava que o rejeitaria. E se Paula o visse, tentando e falhando? E se a distância os afastasse, antes mesmo de começarem? Enquanto isso, Paula, em seu apartamento, desenhava um dragão com os olhos de Roberto, sorrindo enquanto pensava nele. Mas ela também tinha suas próprias inseguranças. Ela nunca tinha namorado alguém à distância. E a ideia de Roberto voltar para São Paulo a assustava. E se ele se fechasse de novo? E se ela não fosse suficiente para fazê-lo ficar? Ela pegou o celular e mandou uma mensagem. Ei, poeta, já pensou em escrever uma história sobre nós dois? Tipo, um romance épico com dragões e um final feliz? Roberto respondeu minutos depois. Só se o dragão for você, porque você é meio feroz. Ela riu alto, mas guardou no peito a vontade de perguntar. Você vai ficar comigo, mesmo? Estando tão longe? A semana no Rio passou como um sonho, que Roberto não queria acordar. Cada encontro com Paula parecia um capítulo de um livro que ele nunca imaginou escrever, cheio de risadas. Olhares que diziam mais do que palavras e promessas silenciosas. Mas o dia de voltar para São Paulo chegou. E com ele, uma sensação.
Agridoce. Na rodoviária, Paula insistiu em acompanhá-lo até o último minuto. Ela segurou a mão dele, brincando com seus dedos, enquanto tentava manter o tom leve. Você vai me mandar mensagens todos os dias, certo? E nada de sumir, poeta, porque eu sei onde você mora. Ela piscou, mas havia uma vulnerabilidade. Sua voz que fez o peito de Roberto apertar. Eu não vou sumir. Paula, ele disse, com um sorriso que escondia o medo crescente. Mas você tem que prometer não me trocar por algum surfista bronzeado do Rio. Ela riu alto, jogando a cabeça para trás. Prefiro caras que escrevem poesias e fogem de encontros no último minuto. Eles riram, juntos. Mas quando o ônibus foi anunciado, o silêncio caiu. Paula se abaixou e o abraçou com força, sussurrando. Você mudou minha vida, Roberto. Não esquece disso. Ele só conseguiu assentir, com um nó na garganta, enquanto subia no ônibus. Adaptado, olhando para ela até que sua figura sumisse na multidão. De volta a São Paulo, a rotina de Roberto parecia mais cinza do que nunca. O apartamento, antes um refúgio, agora parecia pequeno e vazio, sem as mensagens constantes de Paula, iluminando sua tela. Eles continuavam se falando, mas a distância trazia um peso novo. As videochamadas eram longas, cheias de flertes e histórias, mas às vezes a conexão falhava. Ou o cansaço do dia os fazia encerrar a conversa mais cedo. Roberto sentia falta do calor do Rio, do jeito como Paula o fazia sentir vivo. E no fundo, ele ainda não tinha respondido às mensagens de Diego, que continuava insistindo para que ele escrevesse um artigo para a revista online. Você tem uma voz. Cara, o mundo precisa ouvir, dizia a última mensagem. Roberto laia e relaia, mas não respondia. Escrever significava se expor, e ele não sabia se estava pronto para isso, ou se Paula ainda o veria da mesma forma se ele falhasse. Enquanto isso, no Rio, Paula tentava manter o ritmo de sempre, mas sentia ele escorregando. Ela desenhava menos, distraída por pensamentos sobre Roberto. Em uma noite, enquanto regava suas plantas, dessa vez sem esquecer, ela decidiu ligar para ele, sem avisar. Quando ele atendeu, a câmera mostrou não só o rosto dele, mas também a bagunça adorável do seu apartamento. Livros espalhados, um pôster torto de O Senhor dos Anéis, e uma xícara de café esquecida na mesa. Você está vivendo no meio de um apocalipse literário. Ela brincou, e ele riu, ajustando a câmera. É o meu estilo de decoração. Chama-se caos organizado. Mas a brincadeira logo deu lugar a uma conversa mais séria. Paula percebeu que Roberto estava mais reservado, e ela não deixou passar. Ei, poeta, tá tudo bem? Você está meio distante. Não é só o fato de você estar em São Paulo, é outra coisa. Roberto hesitou, seus dedos tamborilando na mesa. Ele queria contar sobre Diego, sobre o medo de tentar algo novo, mas as palavras travaram. Em vez disso, ele mudou de assunto, contando uma história engraçada sobre um vizinho que insistia em cantar ópera às 6 da manhã. Paula riu, mas seus olhos mostravam que ela sabia que ele estava escondendo algo. Dias depois, a primeira rachadura apareceu. Paula tinha um prazo apertado para entregar uma série de ilustrações, e Roberto, sobrecarregado por uma consulta médica de rotina que o deixou exausto, esqueceu de responder a uma mensagem dela. Quando finalmente respondeu, horas depois, Paula estava magoada. Você disse que não ia sumir, Roberto, ela escreveu, com um tom que misturava frustração e tristeza. Se tá acontecendo algo, me conta. Não me deixa no escuro. Roberto sentiu o peso daquelas palavras como se fossem pedras. Ele quis contar tudo, sobre o medo de falhar, sobre a pressão de Diego, sobre a insegurança de não ser o homem que ela merecia. Mas em vez disso, escreveu, desculpa, Paula, só. Take consider. Prometo que amanhã a gente conversa melhor. Naquela noite, enquanto olhava para o teto, Roberto tomou uma decisão. Ele abriu o laptop e respondeu a Diego. Ok, me manda o briefing do artigo, vou tentar. Era um passo pequeno, mas para ele, era como pular de um penhasco. El queria ser mais do que o homem que fugiu do restaurante, queria ser alguém que Paula pudesse admirar. Mas, ao mesmo tempo, ele temia que tentar, e talvez falhar, pudesse mudar a forma como ela o via. Enquanto isso, Paula, ainda magoada,
decidiu fazer algo impulsivo. Ela comprou uma passagem de ônibus para São Paulo, sem contar a Roberto. Se ele não vai se abrir, eu vou até ele, pensou. Com a mistura de teimosia e amor que a definia, ela queria vê-lo, confrontá-lo, entender o que ele estava escondendo. Mas no fundo, ela também tinha medo. E se a distância não fosse só física, mas algo mais profundo? E se Roberto estivesse se afastando? Porque não acreditava no futuro deles. Paula segurava a passagem de ônibus na mão. O papel amassado, de tanto que ela o apertava enquanto olhava pela janela do terminal rodoviário no Rio. Era uma decisão impulsiva, mas ela sentia que precisava fazer algo para não deixar Roberto escorregar por entre seus dedos. A viagem de 6 horas até São Paulo parecia uma eternidade, mas também uma chance de reacender o que eles tinham construído no Leblon. No fundo, ela estava nervosa. E se Roberto a recebesse com aquele olhar distante que ela notara nas últimas chamadas? E se ele estivesse escondendo algo que mudasse tudo? Mesmo assim, ela subiu no ônibus, com uma mochila cheia de coragem, um caderno de esboços e uma playlist de músicas românticas que a faziam pensar nele. Enquanto isso, em São Paulo, Roberto passava a manhã debruçado sobre o laptop, tentando escrever o artigo que Diego havia pedido. O tema era livre, mas a revista queria algo pessoal. Algo que mostrasse a voz única de Roberto. Ele decidiu escrever sobre superação inspirado por Paula, mas cada palavra parecia um peso. Ele digitava, apagava, reescrevia, frustrado com a sensação de que nada estava bom o suficiente. Quem vai querer ler isso? Ele murmurava para si mesmo, enquanto o cursor piscava na tela. Mas no fundo, ele sabia que não era só o artigo que o assustava menos. Era a ideia de se expor, de deixar o mundo ver quem ele era, com cadeira de rodas e tudo. Ele pensava em Paula, no jeito como ela o fazia acreditar que ele podia ser mais, e isso o mantinha digitando. Mesmo com o coração apertado, o ônibus de Paula chegou a São Paulo no fim da tarde, quando o céu estava tingido de um roxo suave. Ela pegou um táxi até o endereço, que Roberto havia mencionado casualmente uma vez. Um prédio modesto em Pinheiros. Com o coração batendo forte, ela tocou o interfone, mas ninguém respondeu. Talvez ele tenha saído, pensou, sentindo uma pontada de decepção. Ela decidiu esperar no café do outro lado da rua, observando a entrada do prédio. Enquanto tomava um cappuccino, ela rabiscava no caderno um desenho de um dragão, segurando um coração. Como a legenda para o meu poeta. O nervosismo dava lugar a uma determinação teimosa. Ela não ia embora sem vê-lo. Roberto, por sua vez, estava em casa, mas não ouviu o interfone. Ele estava imerso em uma videochamada com Diego, que lia o rascunho do artigo e dava feedback. Entusiasmado. Cara, isso é cru, é real. As pessoas vão se conectar com essa história, Diego dizia, com um sorriso largo. Roberto sentia uma mistura de orgulho e medo. Ele queria contar a Paula sobre o artigo, mas ainda não tinha coragem. E se ela achasse que ele estava tentando ser algo que não era? Quando a chamada terminou, ele decidiu mandar uma mensagem para ela. Mas antes que pudesse pegar o celular, o interfone tocou novamente. Dessa vez, ele atendeu. Roberto, sou eu, Paula. A voz dela, clara e um pouco trêmula, fez o coração dele disparar. Paula, o quê? Você está aqui? Ele mal acreditava no que ouvia. Surpresa, ela disse, com um tom que misturava nervosismo e animação. Posso subir? Roberto sentiu o pânico e a alegria colidirem. Ele não estava preparado. O apartamento estava uma bagunça. Ele estava de moletom, e sua cabeça ainda girava com um artigo. Mas ele disse claro, sobe, e correu para arrumar o que podia em 2 minutos. Quando Paula entrou, o sorriso dela iluminou o apartamento. Ela usava uma jaqueta jeans e carregava a mochila como se fosse uma aventureira em uma missão. Não me escapa mais, poeta, ela disse, antes de abrócolou com tanta força que ele quase perdeu o equilíbrio. Eles riram, e por um momento, a tensão da distância dissolveu-se. Mas quando sentaram no sofá, Paula foi direta. Roberto, eu vim porque senti você se afastando. Não é só a distância, é algo mais. Me conta, por favor. Eu mereço saber. Roberto respirou fundo, sentindo o peso do momento. Ele decidiu ser honesto.
como ela havia pedido no Rio. Eu estou tentando algo novo. Paula, um amigo, o Diego, quer que eu escreva um artigo para uma revista online. É sobre superação, sobre minha vida. Mas eu estou com medo. Medo do Fauha. Medo de as pessoas me julgarem. Medo de você me ver tentando e achar que eu não sou suficiente. Ele apontou para o laptop, onde o rascunho estava aberto. E tem a distância. Eu fico pensando se a gente vai conseguir fazer isso dar certo. Paula ouviu em silêncio, seus olhos fixos nos dele. Quando ele terminou, ela se aproximou, pegando as mãos dele. Roberto, você é um idiota, ela disse, com um sorriso que tirava qualquer veneno da palavra. Acha mesmo que eu vou te achar menos incrível por tentar algo novo? Eu vim até aqui porque acredito em você. E sobre a distância, a gente vai dar um jeito. Eu não desisto fácil, e você também não deveria. Ela fez uma pausa, então riu. E sério, você escrevendo um artigo? Isso é sexy pra caramba. Me deixa ler. Roberto riu, aliviado, e mostrou o rascunho. Enquanto Paula lia, ele observava cada expressão dela, menos a forma como ela mordia o lábio quando algo a emocionava. O brilho nos olhos, quando chegava a uma parte que ele escreveu, pensando nela. Quando terminou, ela olhou para ele com lágrimas nos olhos. Isso é lindo, Roberto. Você tem que publicar isso. E não é só por você. É por todas as pessoas que vão ler e se sentir menos sozinhas. Naquela noite, eles pediram pizza. Riram de como Paula quase derrubou a caixa, tentando malabarismos para impressioná-lo. E falaram sobre o futuro. Um futuro que pela primeira vez, Roberto começava a acreditar que poderia incluir ele e Paula juntos. Mas no fundo, Paula guardava uma pequena insegurança. Ela não tinha contado a Roberto que, para vir a São Paulo, largou um projeto importante de ilustração, arriscando um contrato grande. Ela não queria preocupá-lo, mas temia que essa escolha pudesse trazer consequências. A noite em que Paula chegou a São Paulo, terminou com risadas, pedaços de pizza espalhados pelo sofá, e uma promessa tácita de que eles enfrentariam a distância juntos. Mas, na manhã seguinte, o sol que entrava pelas cortinas do apartamento de Roberto não conseguia dissipar uma tensão sutil que começava a crescer. Paula acordou cedo, sentada na pequena varanda do apartamento, segurando uma xícara de café enquanto olhava para a cidade que acordava. Ela pensava no projeto de ilustração que havia abandonado. Um contrato para ilustrar um livro infantil, que poderia ter sido o maior marco de sua carreira até então. A editora já havia enviado mensagens cobrando, e ela respondia com evasivas, dizendo que precisava de um tempo. Mas a verdade era que ela não conseguia se concentrar. Não com o coração tão preso a Roberto e a incerteza do que viria a seguir. Roberto, por sua vez, sentia uma energia nova. A visita surpresa de Paula e a reação dela ao seu artigo deram a ele um impulso que ele não sentia há anos. Ele passou a manhã revisando o texto, fazendo ajustes com uma confiança que surpreendia até a si mesmo. Quando Paula voltou da varanda, ele a encontrou com um sorriso tímido. Acho que vou mandar o artigo pro Diego hoje, ele disse, quase como se testasse as palavras. Paula bateu palmas, animada, mas seus olhos traíam uma preocupação que ela tentava esconder. Isso é incrível, Roberto. Você vai arrasar. Quer que eu te ajude com alguma coisa? Tipo, sei lá, um título épico pro seu artigo? Ela piscou, tentando manter o tom leve, mas sua voz tremia ligeiramente. Roberto percebeu. Ele conhecia Paula o suficiente para notar quando ela estava escondendo algo. Ei, agora é você que está com cara de quem está escondendo um dragão na manga. Ele brincou, girando a cadeira para ficar de frente para ela. O que está acontecendo, ilustradora? Paula hesitou, mordendo o lábio. Ela não queria jogar seu problema em cima dele. Não quando ele estava finalmente dando um passo tão grande, mas o olhar dele, gentil e insistente, quebrou suas defesas. Tá bem, eu confesso, ela disse, suspirando. Eu larguei um projeto importante para vir te ver. Um livro infantil. O maior contrato que já me ofereceram. E agora, a editora está no meu pé. E eu não sei se vou conseguir entregar. Roberto ficou em silêncio por um momento, processando. Ele sentiu uma pontada de culpa menos ela abriu mão de algo tão importante por ele, mas também sentiu admiração pela coragem dela, pela forma como ela se jogava de cabeça no que acreditava. Paula,
Por que você não me contou antes? Isa, é enorme. Ele segurou a mão dela, com firmeza. Você não pode desistir disso. Você é a ilustradora mais talentosa que eu conheço. Vamos dar um jeito. Juntos. Paula sorriu, mas havia lágrimas nos olhos. Eu vim porque senti que estava te perdendo, Roberto. E eu não queria escolher entre você e o trabalho. Mas agora eu tô com medo de ter feito a escolha errada. A vulnerabilidade dela o pegou desprevenido. Ele sempre a via como a mulher forte, a que corria atrás dele na rua, a que ria dos próprios erros. Ver esse lado dela o fez querer protegê-la, mas também o lembrou de como ele próprio tinha medo de errar. Naquela tarde, eles decidiram trabalhar juntos. Roberto mandou o artigo para Diego, com um título que Paula sugeriu: As Asas que Construí. Uma história de superação. Enquanto isso, Paula abriu seu caderno de esboços e começou a rascunhar as ilustrações do livro, com Roberto ao seu lado, dando palpites que a faziam rir. Esse coelho parece que está planejando dominar o mundo, ele disse, apontando para um desenho. É o vilão da história, óbvio, ela respondeu, jogando um lápis nele de brincadeira. Era um momento leve, mas cheio de significado. Eles estavam construindo algo juntos. Apesar das inseguranças, mas a tempestade silenciosa que se formava não demorou a explodir. Naquela noite, enquanto Paula verificava o celular, recebeu uma ligação da editora. A voz do outro lado era firme. Paula, se você não entregar pelo menos os esboços até amanhã, vamos ter que passar o projeto para outro ilustrador. O coração dela afundou. Ela olhou para Roberto, que estava organizando os livros na estante, alheio à conversa. Quando desligou, ela desabou no sofá, com o rosto nas mãos. Eu estraguei tudo, ela murmurou. Roberto se aproximou, preocupado. O que aconteceu? Ela contou sobre a ligação, sobre o prazo, sobre o medo de perder a oportunidade. Eu vim atrás de você, mas agora sinto que estou sacrificando quem eu sou. E isso me assusta, Roberto. Ele sentiu o peso daquelas palavras. Pela primeira vez, ele percebeu que o amor deles, tão intenso e novo, também vinha com sacrifícios. Ele segurou o rosto dela, com cuidado, e disse: Você não vai perder nada. Paula, você é brilhante, e eu vou te ajudar a terminar esses desenhos, nem que a gente passe a noite toda acordados. E se precisar, eu pego o próximo ônibus pro Rio com você. A gente enfrenta isso juntos. As palavras dele foram como um farol, em meio à tempestade. Paula sorriu, enxugando as lágrimas. E eles passaram a noite trabalhando. Ela desenhando, ele dando ideias, fazendo café e até escrevendo pequenos textos para inspirar os personagens do livro. Exaustivo, mas também mágico, como se cada traço e cada palavra fossem uma prova de que eles podiam enfrentar qualquer coisa. Quando o sol nasceu, Paula tinha os esboços prontos para enviar, e Roberto sentia que, pela primeira vez, estava sendo o parceiro que ela merecia. Mas, enquanto Paula enviava os arquivos, Roberto recebeu uma mensagem de Diego. O artigo está incrível, cara. Queremos publicar semana que vem. Mas, você está pronto para contar sua história para o mundo? Tem uma entrevista no podcast da revista, se você topar. O coração de Roberto disparou. Uma entrevista, em áudio, onde ele não poderia se esconder? Ele olhou para Paula, que comemorava o envio dos esboços, com um gritinho de vitória. E sentiu uma onda de coragem, mas também um novo medo. E se o mundo o visse como ele realmente era? E isso mudasse tudo? O sol da manhã enchia o apartamento de Roberto com uma luz suave. Mas o clima entre ele e Paula era uma mistura de alívio e expectativa. Os esboços de Paula haviam sido enviados à editora, e ela recebeu uma resposta quase imediata. Estes estão incríveis, Paula. Vamos seguir com você. No projeto, ela comemorou com um gritinho, pulando no sofá e quase derrubando uma pilha de livros de Roberto. Você é minha sorte, poeta, ela disse, beijando-o na bochecha com um entusiasmo que o fez corar. Roberto riu, mas sua mente ainda girava com a mensagem de Diego sobre a entrevista no podcast. Ele sabia que era uma oportunidade única, mas também um salto no escuro. Um momento em que ele não poderia esconder quem era, nem da audiência, nem de si mesmo. Paula percebeu o olhar distante dele
enquanto eles tomavam café da manhã, uma mistura improvisada de torradas e suco, que ela insistiu em preparar. Apesar de queimar uma das torradas e rir de si mesma. Ei, você está com aquela cara de quem está enfrentando um dragão imaginário de novo, ela disse, cutucando-o com o garfo que está pegando. Roberto respirou fundo, girando a xícara nas mãos. O Diego quer que eu faça uma entrevista no podcast da revista. Sobre o artigo. Sobre minha vida. Eu disse que ia pensar, mas Paula, eu tô morrendo de medo. E se as pessoas só virem a cadeira de rodas e não o que eu tenho a dizer? Paula colocou a xícara na mesa e se inclinou para ele, com aquele olhar que misturava firmeza e carinho. Roberto, as pessoas vão ouvir você. Sua história, sua voz. A cadeira de rodas é só uma parte de quem você é, mas não é o que te define. E olha, eu já te ouvi falar sobre livros e dragões por horas. Se você consegue me encantar assim, imagina o que vai fazer com um podcast. Ela sorriu, mas então ficou séria. Mas você tem que querer isso, não por mim, nem pelo Diego, mas por você. O que você quer, poeta? Roberto ficou em silêncio, as palavras dela ecoando. Ele queria ser mais do que o homem que se escondia atrás de mensagens e poesias. Queria mostrar ao mundo, e a si mesmo, que ele podia voar, mesmo sem as pernas. Quero tentar, ele disse finalmente, com a voz firme. Mas se estiver lá, comigo, pelo menos no Zoom, para me impedir de fugir de novo. Paula riu alto, jogando a cabeça para trás. Fechado, mas vou cobrar um jantar chique se você virar famoso. Ele respondeu à mensagem de Diego, confirmando a entrevista. A data foi marcada para dali a 3 dias, e Roberto passou esse tempo preparando-se com a ajuda de Paula. Ela o fazia ensaiar respostas, rindo quando ele ficava sério demais, e sugerindo piadas para deixar tudo mais leve. Se te perguntarem algo chato, é só dizer, sou um poeta, não um político. Ela brincava, enquanto desenhava um dragão com óculos de intelectual para inspirá-lo. Esses momentos eram como um bálsamo, mas a ansiedade de Roberto crescia a cada ele sonhava com a entrevista, imaginando cenários onde gaguejava, ou onde a audiência o julgava. Enquanto isso, Paula decidira ficar em São Paulo por mais alguns dias, adiando sua volta ao Rio. Ela trabalhava nos detalhes finais do projeto do livro infantil, enviando atualizações para a editora, mas também aproveitava cada momento com Roberto. Eles saíam para passear em parques acessíveis, onde ela insistia em tirar selfies com ele, fazendo caretas para estragar as fotos. Perfeitas! Você é pior que uma criança! Ele dizia, rindo, enquanto ela colocava orelhas de coelho virtuais nele, com um filtro de celular. Mas no fundo, Paula também sentia o peso de estar tão longe de casa, de sua rotina, de suas plantas que provavelmente estavam murchando. A noite da entrevista chegou. Roberto estava em seu apartamento, com o microfone ajustado, e Paula ao seu lado, visível na tela do Zoom, fazendo sinal de positivo para encorajá-lo. O apresentador do podcast, um cara chamado Lucas com uma voz calorosa, começou com perguntas leves, mas logo mergulhou na história de Roberto, o acidente, os anos do isolamento, e como ele encontrou um novo propósito. Roberto falou com uma honestidade que surpreendeu até a si mesmo, contando como Paula o inspirou a escrever novamente. Ela me fez acreditar que eu podia ser mais do que minhas inseguranças, ele disse, olhando para ela com um sorriso tímido. Paula, do outro lado da tela, enxugou uma lágrima disfarçadamente. Mas então, veio a reviravolta. No meio da entrevista, Lucas perguntou, Roberto, seu artigo menciona alguém que mudou sua vida. Você gostaria de compartilhar mais sobre essa pessoa? Roberto ficou em silêncio por um segundo. O coração. Ele não esperava essa pergunta. E algo dentro dele hesitou. Ele olhou para Paula, que sorria, incentivando-o a continuar. Mas em vez de falar sobre o amor deles, ele desviou. É uma pessoa que me mostrou que a vida vale a pena, mesmo quando parece impossível, ele disse, de forma vaga. Paula sentiu uma pontada no peito. Por que ele não disse o nome dela? Por que não contou ao mundo que era ela? Quando a entrevista terminou, Paula aplaudiu, mas seu sorriso estava mais fraco. Roberto percebeu na hora. O que foi? Fiz algo errado?
Ele perguntou, preocupado. Paula respirou fundo, tentando manter a leveza. Não, você foi incrível. Só. Por que não falou de mim? Eu sei que não precisava gritar pro mundo. Mas... parecia que você estava me escondendo. Roberto ficou atônito. Paula, não foi isso. Eu não sabia se você queria que eu te expusesse assim. E, para ser honesto, ainda tenho medo de que isso tudo seja grande demais para mim. De que você perceba que não sou o cara que você imagina. A confissão dele abriu uma ferida que nenhum dos dois esperava. Paula se sentiu magoada, não pelo podcast, mas pela dúvida que ainda vivia em Roberto. Eu te amo, Roberto. Mas às vezes, sinto que você ainda está correndo de mim. Mesmo estando aqui. Ela pegou a mochila, com os olhos marejados. Preciso de um tempo para pensar. Vou voltar pro Rio. Amanhã. Antes que ele pudesse responder, ela saiu do apartamento, deixando-o com o eco das próprias palavras e um vazio que ele não sentia desde antes de conhecê-la. O silêncio no apartamento de Roberto era ensurdecedor após a saída de Paula. Ele ficou parado, olhando para a porta fechada, com o eco das palavras dela reverberando em sua mente. Às vezes sinto que você ainda está correndo de mim. Pela primeira vez, desde o encontro no Leblon, ele sentiu o peso de sua própria insegurança como uma corrente, puxando-o de volta para o lugar escuro, onde viveu por tantos anos. Ele queria correr atrás dela, menos ou melhor, rolar atrás dela, mas algo o paralisava. E se ela estivesse certa? E se ele nunca conseguisse ser o homem que ela precisava? Aquele que confiava plenamente no amor deles? Enquanto isso, Paula caminhava pelas ruas de Pinheiros, o ar fresco da noite de São Paulo, contrastando com o calor das lágrimas que escorriam por seu rosto. Ela não queria ter saído assim, tão abruptamente. Mas a mágoa a havia dominado. Não era só o fato de Roberto não ter mencionado seu nome no podcast. Era a sensação de que, mesmo depois de tudo, ele ainda duvidava do amor dela. Ela pegou o celular, quase mandando uma mensagem para ele, mas hesitou. Em vez disso, ligou para uma amiga, Clara, que morava no Rio. Eu não sei se fiz a coisa certa vindo pra cá. Desabafou, enquanto se sentava em um banco de praça. Eu amo ele, Clara, mas às vezes sinto que ele não acredita que eu possa amá-lo de volta. Clara, com sua voz calma e prática, disse algo que ficou na cabeça de Paula. Talvez ele precise de um empurrão para entender que você está com ele pro que dar e vier, mas você também precisa se perguntar: está disposta a esperar ele acreditar nisso? As palavras a fizeram parar. Ela pensou nos momentos com Roberto, menos as risadas, os desenhos, as noites em que trabalharam juntos, até o sol nasça. Ela não queria desistir, mas também não podia carregar o peso de provar seu amor sozinha. Enquanto isso, Roberto não conseguia dormir. Ele abriu o laptop e releu o artigo que seria publicado em poucos dias. As palavras, que antes pareciam frágeis, agora ganhavam força. Ele escreveu sobre como Paula o fez enxergar um futuro que ele achava impossível, mas percebeu, com um aperto no peito, que não tinha dado a ela o mesmo crédito na vida real. Ele pegou o celular e escreveu uma mensagem longa, mas não enviou. E se ela não quiser mais falar comigo? Pensou, apagando tudo. Então, uma ideia o atingiu. Uma ideia tão ousada que o fez rir de nervoso. Ele precisava fazer algo grande, algo que mostrasse a Paula que ele estava pronto para parar de correr. Na manhã seguinte, Paula acordou em um hotel simples, onde havia passado a noite. Ela verificou o celular, esperando uma mensagem de Roberto, mas não havia nada. A decepção a atingiu como um soco, mas ela decidiu não ceder à tristeza. Comprou a passagem de volta para o Rio, com um ônibus partindo no fim da tarde. Enquanto arrumava a mochila, recebeu um e-mail da editora. O projeto do livro infantil estava oficialmente aprovado, e eles queriam que ela apresentasse as ilustrações pessoalmente em uma reunião no Rio na semana seguinte. Era uma vitória, mas, sem Roberto ao seu lado, parecia incompleta. Roberto, enquanto isso, estava em ação. Ele entrou em contato com Diego, pedindo um favor que parecia loucura. Quero gravar uma mensagem extra pro podcast. Algo que vá ao ar com o episódio. Mas tem que ser surpresa. Diego, intrigado, topou na hora. Roberto passou o dia escrevendo e reescrevendo.
colocando no papel tudo o que não conseguiu dizer na entrevista. Ele falou sobre Paula, não apenas como a mulher que o inspirou, mas como a pessoa que o ensinou a amar, a enfrentar seus medos e a acreditar que ele era suficiente. Ela é meu dragão, minha força, meu motivo para continuar. Ele gravou, com a voz embargada. E eu fui um idiota, por não dizer isso. Antes, quando terminou, ele pediu a Diego que enviasse o link do podcast para Paula assim que fosse ao ar, naquela mesma noite. Mas Roberto sabia que não podia esperar. Ele comprou uma passagem de ônibus para o Rio, a mesma que Paula pegaria, sem saber que ela estaria lá. Ele queria encontrá-la, olhar nos olhos dela e pedir perdão, não com mensagens, mas com a coragem que ela sempre viu nele. Mesmo quando ele não via na rodoviária, Paula aguardava o ônibus, perdida em pensamentos. Ela segurava o caderno de esboços, onde o dragão, com os olhos de Roberto, ainda estava desenhado. De repente, seu celular vibrou com uma notificação. O podcast havia sido publicado. Curiosa, ela colocou os fones de ouvido e começou a ouvir. Quando chegou à parte final, a voz de Roberto encheu seus ouvidos, falando diretamente para ela. Paula, você é a razão de eu estar aqui hoje. Eu te amo. E quero passar o resto da minha vida provando isso. Se você me dar essa chance. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram de alegria. Ela olhou ao redor, com o coração disparado, e então o viu Roberto, em sua cadeira de rodas, a poucos metros dela, com um olhar que misturava medo e esperança. Roberto, ela disse, correndo até ele. Ele sorriu, um sorriso vulnerável e cheio de amor. Eu disse que não ia mais fugir, lembra? Antes que ela pudesse responder, ele segurou a mão dela e continuou. Me desculpa por te fazer duvidar. Eu quero você na minha vida, Paula, com todas as minhas inseguranças e tudo o que vem com a gente. Paula riu, enxugando as lágrimas, e se abaixou para abraçá-lo. Seu bobo, claro que eu topo, mas você vai ter que me aguentar sendo teimosa para sempre. Eles riram, aliviados, enquanto os outros passageiros na rodoviária olhavam, alguns sorrindo, outros curiosos. Mas, enquanto se abraçavam, uma nova mensagem chegou ao celular de Roberto. Era Diego. Cara, o artigo tá viralizando, e tem uma editora querendo falar com você sobre um livro. Tá pronto para isso? Roberto olhou para Paula, que sorria como se soubesse de algo que ele ainda não entendia. O futuro estava cheio de incertezas, mas pela primeira vez, ele sentia que podia enfrentá-lo. Com ela ao seu lado, a rodoviária estava cheia de ruídos, vozes, passos, o ronco dos motores dos ônibus mas, para Roberto e Paula, o mundo parecia ter parado. Eles estavam de mãos dadas, os olhos fixos, um no outro, como se fossem os únicos ali. O podcast ainda ecoava na mente de Paula. As palavras de Roberto, declarando seu amor ao mundo todo. Ela sentia o coração leve, mas também uma urgência, de selar aquele momento, de transformar a promessa deles em algo maior. Você não vai escapar de mim de novo, poeta, ela disse, com um sorriso que misturava teimosia e ternura. Roberto riu, apertando a mão dela. Nem quero escapar, ilustradora. Mas e agora? O que a gente faz com esse futuro que tá batendo na nossa porta? A mensagem de Diego sobre o artigo viralizando e a proposta de um livro ainda pairava sobre Roberto como uma nuvem cheia de possibilidades e riscos. Ele olhou para Paula, que parecia ler seus pensamentos. Você está pensando no livro, né? Ela perguntou, com um brilho nos olhos. Roberto, isso é enorme. Você tem que fazer, não só por você, mas por todas as pessoas que vão ler. E, say, inspirer. Como eu me inspirei. Ele hesitou. Mas o sorriso dela era como uma chama que aquecia suas dúvidas. E se eu não for bom o suficiente? Ele perguntou, quase em um sussurro. Paula se abaixou, ficando na altura dos olhos dele. Você já é mais do que suficiente, e eu vou estar com você, desenhando dragões para cada capítulo, se você quiser. Eles decidiram voltar para o Rio juntos, no mesmo ônibus. Durante a viagem, sentados lado a lado, conversaram sobre o futuro, com uma mistura de excitação e nervosismo. Paula sugeriu que trabalhassem juntos no livro, ele escrevendo, ela ilustrando, criando uma história que misturasse suas paixões por fantasia,
superação e amor. Vai ser tipo um conto épico, ela disse, animada. Enquanto rabiscava ideias no caderno, um herói que não precisa de pernas para voar, e uma heroína que enfrenta dragões com lápis e papel. Roberto riu, mas pela primeira vez, ele sentiu que aquele sonho era possível. Com ela ao seu lado, tudo parecia possível. Chegando ao rio, eles foram direto para o apartamento de Paula. As plantas, milagrosamente, ainda estavam vivas, graças à minha vizinha, que é um anjo. Paula brincou. Eles passaram a noite planejando o livro, rindo de ideias malucas, como um dragão que escrevia poesia ruim, e trocando olhares que diziam mais do que qualquer palavra, mas havia um momento que Roberto sabia que precisava acontecer. Ele pegou a mão dela, com um nervosismo que o fazia tremer. Paula, eu sei que já te fiz passar por muita coisa, mas eu quero fazer uma promessa. De verdade. Não é de não fugir, mas de construir uma vida com você, seja no Rio, em São Paulo, ou em qualquer lugar. Você quer isso comigo? Paula ficou em silêncio, por um segundo, seus olhos brilhando com lágrimas que ela não tentou esconder. Roberto, eu quero isso mais do que qualquer coisa, mas só se a gente prometer ser sempre honesto, mesmo quando for difícil. E você vai prometer me ensinar a escrever poesias tão boas quanto as suas. Ele riu, puxando-a para um abraço fechado. Mas prepare-se, porque minhas aulas de poesia são tão exigentes quanto as suas de desenho. Dias depois, o artigo de Roberto foi publicado, e a resposta do público foi avassaladora. Comentários nas redes sociais falavam sobre como a história dele os inspirou a enfrentar seus próprios medos. A editora entrou em contato, formalizando a proposta do livro, e Roberto aceitou, com Paula como sua parceira oficial de ilustrações. Eles começaram a trabalhar no projeto, dividindo o tempo entre o Rio e São Paulo, enfrentando a distância com videochamadas, viagens de fim de semana e mensagens cheias de flertes e piadas internas. Cada capítulo do livro era uma celebração do amor deles, mas também uma mensagem para o mundo. Que a superação não é sobre ser perfeito, mas sobre encontrar força nas conexões que nos transformam. Meses depois, na noite de lançamento do livro, intitulado Asas Invisíveis, Roberto e Paula estavam em uma livraria no Leblon. A mesma onde tudo começou. A sala estava cheia, com leitores ansiosos para ouvi-los falar. Roberto, em sua cadeira de rodas, segurava o microfone com uma confiança que ele nunca imaginou ter. Paula, ao lado dele, segurava o caderno de esboços, agora cheio de ilustrações que contavam a história deles. Quando chegou a hora de lerem a dedicatória do livro, Roberto olhou para ela e sorriu. Este livro é para Paula, a mulher que me ensinou que o amor é o maior ato de coragem. A multidão aplaudiu, mas Paula só tinha olhos para ele. Ela se inclinou e sussurrou: Você é meu herói, poeta. E, enquanto a noite seguia, com risadas, autógrafos e olhares apaixonados, eles sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer dragão, real ou imaginário. O futuro era incerto, mas pela primeira vez, nenhum dos dois tinha medo. Eles tinham um ao outro, e isso era mais do que suficiente.